A igreja pode tomar o seu assento. Vou convidar a nossa obreira Maria Lúcia para estar fazendo oração pelos louvores nesta manhã. A paz do Senhor, meus irmãos. Um dia de domingo, né, na presença do Senhor, né, é muito bom, muito importante, né, e que Deus abençoe cada irmão aqui presente, né, que cada um está buscando pela sua família, né, é igual o irmão Walter falou, a gente não sabe nem o dia, nem a hora, nem o minuto que o Senhor vem buscar a gente, né, hoje, todos os dias eu pergunto ao Senhor, Senhor, só o Senhor sabe o dia que vem buscar a gente, né, será que vai ser hoje, ou ser agora, que eu estou aqui enjoelhado, falando com o Senhor, né? A gente não sabe, mas o Senhor sabe. É o importante a gente buscar, ter fé, confiança, pedir ao Senhor um novo coração, um coração disposto a obedecer, né, meu irmão? Que nós não estamos aqui por acaso, não. Foi o Senhor que trouxe cada um de nós. Eu fico muito feliz quando vejo o irmão ali sentado ali, que a gente oramos, pedimos a Deus. Deus teve um propósito na vida dele, no coração dele, que tocou no coração dele. Cada um de vocês está aqui é porque o Senhor tem um propósito nas tuas vidas, né? Então o Senhor é lindo, maravilhoso, a gente continua a confiar, ter fé, esperança, que só Ele quer a vida, é a salvação. Não tem outro caminho, meus irmãos. Tudo passa, menos a palavra do Senhor. Então a gente vamos rompendo em fé, porque o Senhor é lindo, maravilhoso, como Ele é lindo, né? Vem as dificuldades, vem as doenças, vem, mas nós estamos ter fé, confiança, vem o cansaço, vem, que tem dia que a gente fala, hoje eu não vou para a igreja, que eu não estou nem aguentando, mas o Senhor entende, o Senhor conhece cada coração, né? O Senhor não quer que nós, nenhum faça sacrifício de tolo, sim, obedecer Ele e seguir os caminhos dele. Ele é lindo, maravilhoso, nós só temos a agradecer, e os irmãos, fala com o Senhor da tua maneira, do teu coração. Senhor Deus poderoso, quando nós chegamos aqui, o Senhor já estava esperando cada um de nós de braços abertos. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter recebido nós, meu Pai, ter escolhido nós, meu Pai. Oh, Senhor, Tu és lindo, maravilhoso. Eu te agradeço por tudo, meu Pai, pelo dia de ontem, pela noite, pelo amanhecer, pelo fôlego de vida, meu Pai, pelo ar que respiramos, meu Pai. Nós estamos aqui para te agradecer. Nós, meu Pai, nós temos que amar um aos outros, meu Pai, como a nós mesmos, meu Pai. Preocupar com os irmãos, saber dos irmãos, Senhor. Obrigado, Deus maravilhoso. Obrigado pela vida do pastor. Obrigado pela família dos irmãos em Cristo Jesus, pela minha família, Senhor. Obrigado por tudo. Oh Deus, obrigado pela essa nação, pelas vidas que o Senhor está recolhendo agora. Muito obrigado pelas que o Senhor já recolheu. Nós só temos que te agradecer e aceitar que tudo acontece pelo teu querer, meu Pai. Nada acontece se o Senhor não permitir. Obrigado, Senhor, pelos livramentos de morte que a gente não vê, pelos que a gente vê. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado pelos louvores que foi entoado aqui nessa manhã. Eu creio que falou com cada um de nós, meu Pai. Obrigado pela palavra que vai ser administrada nessa manhã. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado pelas vidas que não estão aqui, que o Senhor venha guardar cada um deles. E os irmãos dão uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus, que Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Que esse domingo seja uma bênção na vida de cada um, irmão, em nome de Jesus, de toda a semana. Amém. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Amém. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos mais uma vez à casa do nosso Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Vou achar aqui a minha referência. Em Lucas, capítulo de número 9. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9. Lucas, capítulo de número 9. Mateus, Marcos, Lucas, terceiros evangelhos, escrito aí na sua Bíblia. Todos encontraram? Amém ou não amém?
Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9. Deixa eu ver se o ventilador vai deixar eu achar aqui. Deixou. Versículo de número 62. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62. Todos encontraram? Está escrito: E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos por um momento, mas não a sua Bíblia, como de costume, nós iremos usá-la durante todo o culto de hoje. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos falar mais uma vez com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graça mais uma vez, Senhor. Louvamos e bendizemos a Ti. Concordando com as orações feitas nessa manhã neste lugar, Deus, nós queremos pedir ao Senhor nesse momento, Pai, que abra os céus em direção a este lugar e que nós possamos receber do Senhor, Deus, a revelação da Tua palavra, Pai. Nós sabemos que de nós mesmos nós nada temos para oferecer, senão aquilo que vem do Senhor, Pai. Portanto, abra as nossas mentes e que nós possamos compreender, Deus, a Tua palavra nessa manhã. Que a Tua palavra, Deus, ela venha a ser lançada em nosso coração como uma semente lançada em terra fértil. E que ela encontre, meu Deus, lugar nos nossos corações e venha germinar e dar muitos frutos, Deus, a 30, 60 e a 100 por um, de forma a refletir por toda a eternidade, Deus. Não permita que o inimigo venha roubar uma semente sequer, meu Deus, daquilo que será semeado em nós. E que nós possamos sair daqui não apenas como aqueles que ouvem, mas como aqueles que praticam a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Todas as vezes que uma pessoa recebe uma nova função, a primeira coisa que se vê é se essa pessoa está apta para exercer aquela função. Se você fizer um concurso na polícia, nos bombeiros, em qualquer lugar, você vai ter que passar por um teste de aptidão física, não é isso? Para ver como é que está os seus músculos, o seu coração. Se você for tirar a carteira de motorista, você tem que fazer aquele psicotécnico, não é isso? Você também vai ser avaliado para ver se você está apto para poder conduzir um veículo pelas ruas. Então, para tudo que nós fazemos na vida, é necessário ter aptidão, ou seja, ser aprovado, estar apto, estar pronto para aquilo ali. O texto que nós lemos agora, o Senhor Jesus, ele fala a respeito daqueles que estão ou não aptos para o reino de Deus, ou seja, prontos para o reino de Deus. E ele fala justamente daquilo que, quando nós decidimos fazer, que nós aceitamos Jesus e aí vamos cumprir Marcos 16, que é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e aquele que não crê já está condenado. É claro que quando nós lemos esse versículo, talvez você fale: mas pastor, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei evangelizar, eu nem sei nem falar. Se Deus te chamou e te colocou em qualquer lugar, acredite, é ali que Deus vai te usar do seu jeito. Você não precisa imitar o A, cantar como o B, nada disso. É como Jesus fala para os apóstolos: quando vocês estiverem diante das autoridades, não se preocupem com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo colocará na boca de vocês aquilo que vocês devem falar. Por exemplo, eu não posso entrar na escola onde a irmã Maria Lúcia trabalha e falar às pessoas a respeito do reino de Deus da minha forma, porque eu não as conheço. Agora, a Maria Lúcia pode pregar para aquelas pessoas todos os dias, pode ou não pode? Ela não necessita falar. As pessoas primeiro vão fazer o quê? Vão olhar para a vida dela, para ver se aquilo que ela diz crer condiz com a sua conduta. Sim ou não? Sim. Nós pregamos mais com aquilo que nós vivemos do que aquilo que nós falamos. Falar, até um papagaio fala. É ou não é? É exatamente assim. Quando Deus ele busca em nós aptidão para o seu reino, Ele busca em nós aquilo que Ele nos deu como chamada, aquilo que Ele nos levantou, que Ele nos vocacionou a fazermos. Você não está no Roberto Silvares ali apenas para auxiliar os médicos numa UTI, você está ali para levar o reino de Deus.
Walter não está naquela oficina ali apenas para poder consertar carros e partes elétricas. Você está ali para pregar o reino de Deus. Vocês não estão ali naquela pracinha apenas para vender ingressos para criança, para acolhê-las, levá-las e mostrar o reino de Deus para essas pessoas. Para isso, Deus chamou a todos nós. Não existe ninguém na terra que não possa pregar o evangelho. Todos podem pregar com a mesma unção e a mesma autoridade, porque é o mesmo Espírito que nos capacita. Entende? É simples assim. Jesus, ele chama os 12 discípulos e mostra a eles a aptidão para o reino de Deus. Ele diz o seguinte, no verso de número 57, eu gostaria que você voltasse aí. Lucas capítulo 9, verso 57 está escrito: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do homem, ou seja, eu, não tenho nem onde reclinar a cabeça. E disse o outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou e disse: Deixa aos mortos o enterrar os seus, porém tu vai e faz o que, irmãos? Anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão na minha casa. Aí no verso 62, Jesus ele é direto em dizer assim: olha para cá, ei, eu te chamei para o agora. Não, Senhor, mas aí quando eu conseguir aquilo eu vou... É agora. Não, Deus, mas primeiro deixa eu consertar. Não, é agora. É no dia chamado hoje. Porque assim como bem foi dito, nós não sabemos se teremos um amanhã. Então o dia que você tem para fazer aquilo que Deus te chamou e te vocacionou a fazer, é hoje. Não é amanhã na segunda-feira, é hoje. Nós estamos no propósito, cadê Marcelo? Daí? No propósito de leitura bíblica, que começamos para ler o Novo Testamento até dezembro, está aqui, ó. Não, mas eu vou ficar sem ler um dia e daqui a 2 dias eu compenso e leio logo 3. Nos dias que você não lê, o diabo trabalha na sua mente. Como assim? Aquele velho ditado que diz que a mente vazia, mas a mente ocupada também é. Assim como Marta preferiu se ocupar com muitas coisas e não com a presença de Deus, ela foi enchida de tantas coisas que ela ignorou a presença física do próprio Deus na sua casa. Jesus vira para ela e fala assim: Marta, Marta, você está ansiosa por tanta coisa. Não, Senhor, mas você não vê que eu estou fazendo tudo e que eu estou correndo atrás para não faltar nada? Calma, minha filha, está ansiosa. Mas não te importa que a minha irmã está aí sentada à toa? Calma. Ela escolheu a melhor parte. E isso não lhe será tirado. Portanto, quando nós escolhemos de fato fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, em primeiro lugar, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o que você necessita, um trabalho, cura, saúde, libertação, prosperidade, tudo o que você imaginar, tudo, Deus vai prover na sua vida. É uma promessa dele. Ah, pastor, mas eu não tenho fé. É difícil. É difícil você crer naquilo que você não vê. Mas é aí que realmente está a diferença. Servir a Deus não é ter o recurso para fazer, é fazer crendo que Ele vai enviar o recurso, entende? É assim que as coisas funcionam no reino de Deus. O verso 62 diz assim: E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado, ou seja, ninguém que começa a fazer a obra de Deus e olha para trás, ou seja, para no meio do caminho, está aqui, ó, saiu desse ponto aqui, ó, e ele tem que chegar aqui. Mas antes de chegar aqui, ele faz como quem? Como a mulher de Ló. Deus disse a Ló e a sua família que ele saísse daquele lugar, que Deus iria destruir aquele lugar. E fala o seguinte: não olhe atrás. Eles estavam saindo de Sodoma e Gomorra, o lugar que é comparado à plena destruição da terra, da humanidade, quando Deus vier de fato na sua glória. Ela saindo de um lugar que Deus iria destruir, Maria Lúcia, no meio do caminho, ela para e olha para trás. Talvez pensando: meu Deus, o que eu deixei para trás aqui? Minha casa ficou lá, meu carro ficou lá, minha galinha no quintal, está tudo lá, Senhor. No mesmo momento, a Bíblia diz que ela vira uma estátua de sal, e existe até hoje esse lugar.
Até hoje tem um monumento lá. Durante o seu percurso ela para e pensa, será que não era melhor eu ter ficado lá? Jesus fala assim, olha, eu não tenho uma casa para morar, eu não tenho um carro para andar, eu não tenho dinheiro no banco guardado. Essa é a minha missão. Ele vira para 12 homens e fala assim, vamos embora. Chega num determinado momento lá na frente que os discípulos falam, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que nós ganharemos com isso? Ele fala 100 vezes mais nessa vida e a vida eterna. O que Deus tem para você não é um carro melhor, não é uma casa melhor, não é nada, isso não é pecado. Você deve trabalhar para ter o melhor, mas no final das contas fica tudo aqui. Você já viu entrar naquela UTI alguém realmente rico, Nilson? Já viu entrar uma pessoa viva, rica naquele lugar, que tem dinheiro, e sair de lá morta? Ela levou o quê? Nada. A briga da família começa quando o olho fecha, não é nem quando vai enterrar, não. Por trás dos bastidores estão quebrando o pau para ver quem vai ficar com o quê. É ou não é? Infelizmente é assim com todo mundo. E aí não tem crente, não existe isso. Isso é um fato. A Bíblia chega a dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Entende isso? Portanto, Walter, fazer a obra de Deus para ver o que eu vou ganhar é perda de tempo. Você pode ganhar dinheiro, pode ficar milionário, mas vai ficar tudo aqui. Deus nos chamou para sermos ricos no reino dele e não aqui na terra. Paulo disse, se nós tivermos com o que comer e nos vestir com isso, estejamos contentes. Há uma história na Bíblia que eu quero falar rapidamente dela, de um homem que foi um profeta chamado por Deus. Lembrando que os profetas que eram chamados por Deus, o primeiro deles, Abraão, eram homens que recebiam a incumbência de ouvir a voz de Deus e transmitir ao povo. Entende? O povo não falava com Deus. O povo falava com o profeta falava com Deus. Deus falava com o profeta falava com o povo. Era assim que funcionava até que Jesus, na cruz do Calvário, disse que o véu do templo se rasgou e nós passamos a ter livre acesso à presença de Deus. Então você não precisa mais do pastor, do padre, do papa, de ninguém para falar com Deus. Você só precisa dobrar o seu joelho no seu quarto e falar com Deus, que te ouve em secreto. Não custa nada, não tem que pagar nada. Você só tem que ter fé. Entende isso? Baseado nisso, certa vez Deus chama um homem para livrar uma nação. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Jonas, no Antigo Testamento, para que nós possamos discorrer acerca da história que todo mundo conhece na verdade, mas eu quero falar a respeito desse homem. Jonas. Cadê o Jonas, meu Deus? Sumiu da minha Bíblia aqui. Jonas, capítulo de número 1. Todos acharam? Amém ou não amém? Deixa eu aguardar você achar. Te dá um minutinho para você encontrar. Se tiver dificuldade, pega Mateus e vai voltando. Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias, Abacuque, Naum, Miqueias, Jonas. Todos acharam? Amém ou não amém? Não, eu espero você encontrar. Pega Mateus e vai voltando, que você com certeza vai encontrar. Livro do profeta Jonas. Tu és santo, Senhor.
Todos acharam? Não? Chorou, Melzinha? Pega Mateus aí, Melzinha. Se tiver aquela legendinha do lado, é JN. É isso, é JN? É isso, JN, né? Só achar aí. Tem o JN no Antigo Testamento. Você vai achar o livro do profeta Jonas. Foi? Tem não, mano, essa Bíblia? Fala agora, irmão, na minha Bíblia não tem não. Tem sim. Bota a desculpa no óculos. Isso é o óculos que eu não estou enxergando direito. Né, Nilson? Eu não enxerguei direito. Né, irmã Rosânia? É o óculos. Acho aí. Falar assim. Eu vou começar a pregar esses livros menores aqui. Naum, Miqueias, Obadias, Amós. Hã? Todos acharam? Livro do profeta Jonas. O nome Jonas significa pomba. Pombinha. Lembra quando Deus anuncia que enviaria o dilúvio? Daí Noé, os seus 3 filhos, suas 3 noras e sua esposa entram na arca. Depois de passarem 40 dias e 40 noites vagando pelo mundo, a terra inundada e toda a vida havia morrido. Quando a arca finalmente ela encalha sobre o topo, sobre o cume de um monte, e a terra começa a baixar a água, baixar a água, baixar a água, e Noé solta uma pombinha, ela vai, não vou. Manda outro, vai, não vou. Depois ele manda outra e ela vai e traz um galinho lá, alguma coisa assim, não é isso? E ele vê que havia vida. Interessante. É a segunda vez agora que Deus usa alguém, não alguém, né? Pombo não é alguém, pombo é um bicho. Mas para fazer a mesma missão. A diferença é que a pomba obedeceu. Já esse rapazinho aqui. Jonas capítulo 1, versículo de número 1 está escrito: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Verso 3. E Jonas se levantou. Para quê, irmãos? Deus mandou primeiro ele se levantar e ir para a cidade de Nínive. Ele obedece a primeira parte, que era se levantar. E ele faz o quê? Hã? Olhe para cá. Há um verso na Bíblia, irmãos, que diz assim, irmã Rosana: ai daquele que diz, assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse. Muitos falam em nome de Deus aquilo que ele não disse. Imagine naquele grande dia, Júnior, quando chegar e Deus falar assim: ué, você profetizou para a vida daquela pessoa, onde está a alma dela? Ah, Senhor, eu não sei, mas você não disse que eu falei. Eu não falei o que você disse. Como é que a gente dá desculpa diante disso? Como é que se desculpa diante de Deus? Aqui na terra ainda dá tempo, mas do outro lado da vida é impossível. No mundo dos mortos ninguém pode pedir perdão, Nilson. Não existe o purgatório, como a Igreja Católica ensina, que a pessoa morre e vai para o purgatório até que seus pecados sejam purgados e ela seja perdoada. Não existe. Hebreus capítulo 9, 27 diz: ao homem é dado o direito de morrer uma só vez, vindo logo em seguida o juízo. Morreu é céu e inferno. Não tem conversa. É o que está escrito na palavra do Senhor. Não dá tempo de se arrepender do outro lado. É agora. É aqui. Deus então manda com que Jonas se levante e vá até Nínive e clame contra ela, dizendo assim: olha, o pecado de vocês está tão grande que Deus vai acabar destruindo vocês. Ele se levanta e vai para o lado contrário. Olha o que a Bíblia diz no verso 3. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor e descendo a Jope, achou um navio que ia para onde, irmãos? Para onde, irmãos? Todas as vezes que o homem decidir desobedecer aquilo que Deus lhe mandou fazer, o diabo terá um barquinho prontinho para te levar para o outro lado.
Amém ou não amém? Não, mas aí é porque eu não, olhe para cá, olhe para mim. Não se engane. Olhe para mim. Não se engane. O diabo vai fazer de absolutamente tudo que você nem imagina para tirar você do caminho, para tirar você do propósito, para desviar a sua atenção, para não olhar para onde Deus te mandou ir, ou para que você não faça o que Deus te mandou fazer. Isso sempre vai acontecer. Jesus, ele vem à terra e passa ali 33 anos na terra e até que o diabo certa vez vai e ele é levado até o deserto para ser tentado, e lá ele confronta o diabo e tal, e a Bíblia diz que depois de Jesus vencê-lo, o diabo o deixou por um tempo. Quando Jesus, na última ceia, logo depois de ceiar, e ele sabia que logo em seguida ele seria preso e morto, a Bíblia diz que ele sai para o jardim de Getsêmani, ali, e no momento de maior aflição da sua vida, que ele esperava que alguém, Júnior, pelo menos ajudasse ele, pelo menos a orar. Ele fala com os discípulos assim: fiquem aqui, que eu vou ali orar. E no momento que ele vai ali, ele se derrama na presença de Deus e fala assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu não quero passar por isso, Deus. E a Bíblia diz que ele passa a mão na testa, e a testa dele estava suando sangue, de tanta aflição que ele estava sentindo. Imagine o desespero que não havia na alma dele. E ele levanta a Maria Lúcia e fala assim: eu vou pelo menos voltar onde estão os meus irmãos, para eles me ajudarem em oração, já que ninguém pode fazer nada. E quando ele volta, todo mundo dormindo. Ou seja, ninguém se importa. Se não se importarem em ajudar o Filho de Deus, vão se importar comigo ou com você? Mas isso não foi o suficiente para que ele não fosse até o final. Quando ele volta na segunda vez e vê que eles continuam dormindo, ele fala: chega, já basta. Bora, vamos cumprir logo o que tem que ser feito. Diferente de Jonas, que ao invés de fazer o que Deus lhe havia mandado fazer, a Bíblia diz que ele vai para o porto de Jope. Vamos lá, verso 3 ainda. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Logo em seguida diz o quê? Fez o quê, irmãos? Pagou, pois a sua passagem, e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Dizem que a salvação não custa nada. A salvação é de graça. Ela é de graça para a gente, porque alguém já pagou o preço. Alguém já pagou o preço. Você pode ir no SUS e falar: é de graça. Alguém já pagou. Não é? E continuamos pagando muito caro por isso. Nada aparece do nada. Tudo tem um propósito. Aquele homem então vai, paga a sua passagem, entra naquele navio e parte para longe de Deus. Verso número 4 diz: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quê, irmãos? Para quebrar-se, para arrebentar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um a quem? Cada um a seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, ou seja, aquilo que eles tinham levado de precioso ali, as cargas, os alimentos, os remédios, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e fez o que, irmãos? Fez o que, irmãos? E dormia um profundo sono. Paulo estava quebrando, Sidney. As pessoas que não tinham nada a ver com isso começavam a pagar. Detalhe, elas não tinham nada a ver com isso. Elas não tinham pecado. Elas nem conheciam a Deus. Enquanto, Anilson, o mundo estava desabando ao redor deles, por ignorância, por não conhecer. Um acende uma vela, o outro vai e pega um patuá e começa a orar, o outro vai onde bate um tambor, o outro joga carro. Eles fazem o que sabiam fazer. Mas apenas um Deus, o único e verdadeiro Deus. E o triste quer dizer que aquele que conhecia o único e verdadeiro Deus, ele era o único naquele lugar, foi justamente o único que não fez nada. Ele não fez nada. Assim como muitas vezes você e eu vemos o mundo acabando, a família destruindo, nós vemos isso todo dia e a gente não faz nada. É ou não é?
A Bíblia diz que o mundo espera que os filhos de Deus se manifestem. Não pense você que Deus vai mandar de novo Jesus na terra. Ele já veio, já foi. Não tem mais a segunda oportunidade. Não tem o segundo tempo. Não tem mais tempo. É agora. É hoje. O tempo de Deus é agora. Ou você abre de fato os seus lábios e declara Jesus para o mundo ouvir, ou o seu tempo vai passar. Não há mais tempo para esperar. Não há mais tempo. Eu não sei se vocês viram na semana retrasada, o atual Papa Leão IV, é isso o nome dele? Ele recebeu um presente de um sheik da Arábia, um cavalo branco. E o nome desse cavalo é Triton. Triton significa o primeiro. Você sabe qual é a cor do cavalo? Primeiro, nós estamos vendo o Apocalipse acontecer, gente. Daniel capítulo 9. Mas daqui. Mas a gente não tem tempo para ler isso aqui não. Que ninguém se importa se a gente ler a Bíblia não. Ninguém se importa. Pergunta como é que está a classificação do Campeonato Brasileiro. Está na ponta da língua. É ou não é? Quem matou Odete Reutemann? As irmãs estão ligadinhas. Veio a nova trend do TikTok. Os jovens então, misericórdia. Sabe tudo. Agora da palavra de Deus. Ninguém se importa. Enquanto ele podia fazer alguma coisa, ele simplesmente dorme. E aquelas pessoas estavam perdendo, enquanto você não se levantar e fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Infelizmente você vai ter que ver os seus filhos distantes de Deus, suas filhas distantes de Deus, sua família, alguém nas drogas, problema financeiro, doença, bancarrota, tudo dando errado. Infelizmente, porque muitas vezes você e eu não temos a coragem de assumir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Com Jonas não foi diferente, vamos lá. Verso número 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens? Dormente, dolente, sonso. Ei, rapaz, levanta-te e faça o quê? Ajuda a jogar fora as coisas que estão no barco. Levanta uma rede, como é que fala? Uma vela. Joga a âncora. Foi isso que ele fez? Ei, desperta, ó tu que dormes. Desperta. Bater boca dentro de casa não resolve o problema não, gente. O que resolve é isso aqui, ó. É dobrar o joelho no chão, é falar com Deus, é repreender o demônio na sua própria vida, para depois exortar as pessoas que você acha que o diabo está usando. Muitas vezes ele está usando é você dentro de casa. É assim que começa. Ó, o crente vence batalha calado, com o joelho dobrado no chão. É o que Jesus manda fazer. Entra no teu quarto e ali você batalha as suas batalhas. Senhor, aquele cara no emprego, não deixa. Senhor, aquela mulher. É assim que você faz. Diante das pessoas, você mostra o reino de Deus. Você mostra a misericórdia do Senhor. Você dá outra face. Aí lá no quarto você fala: Deus, eu odeio aquela pessoa, eu não aguento mais isso. Você pode fazer um frete, igual a criança. Dentro do seu quarto. O crente não faz escândalo na rua, não, gente. É dentro do quarto que se vence batalhas. O capitão chega para Jonas e fala: rapaz, pelo menos ora ao seu Deus. Vamos lá. Talvez assim Deus se lembre de nós. Para quê? Para que não pereçamos. Verso 7. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. Não adiantava nem esconder mais. Verso 9. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua e de onde vens? Qual é a tua terra e de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Verso 10. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizestes isso? A Bíblia diz que haviam dois homens, Lázaro e um homem muito rico. E diz que Lázaro, ele ficava na porta daquele homem todos os dias esperando ele jogarem o resto da comida fora da festa para ele poder se alimentar. Mas ninguém lhe dava nada.
E a Bíblia diz que os dois morreram no mesmo dia. Lázaro foi para o seio de Abraão, para um lugar onde ficavam aqueles que seriam futuramente ressuscitados e salvos por Jesus. E o homem rico foi para o lado do tormento, Geena. Ficou ali em grande tormento. Aí a Bíblia diz que ele olhou ao longe e viu Abraão e quem? Lázaro. Pai Abraão, pede com que Lázaro molhe a ponta do dedo e coloque na minha língua, eu não aguento o tormento desse lugar. Ele fala, quem está do lado de cá não pode passar para esse lado aí. Você teve tudo na terra e Lázaro só teve problemas. Agora é a hora dele ser consolado. E ele aceita a sua condenação. Porém ele fala assim, então pede com que alguém vá lá na minha família, que alguém ressuscite, que vá um espírito, uma mesa branca, não sei. E avise ao meu povo para que eles não venham para esse lugar de tormento. Ele fala, não tem jeito, os que estão aqui não passam para o lado de lá. A resposta dele aqui foi, o que você fez? Olha para cá. Você consegue imaginar essa cena? Naquele grande dia, a Bíblia diz, o tribunal de Cristo, onde ele deixa de ser o nosso advogado e passa a ser o justo juiz. Diz que ele colocará à sua direita as suas ovelhas e à sua esquerda os bodes que serão destruídos juntos com o diabo e com o inferno, o anticristo, a besta. Todo mundo sabe essa história. Você consegue imaginar, honestamente falando, olha para cá, você do lado de Jesus ali salvo, com uma asinha de anjo, com aquele negocinho brilhando em cima da cabeça, uma harpinha tocando, tudo maravilhoso, e o seu filho indo direto para o inferno. A sua esposa, seu filho, sua mãe, sei lá. Você consegue imaginar essa cena? De verdade? Parece cena de filme. O problema, Marcelo, não é Deus perguntar para você. São eles, Anilson, lá condenados, algemados, assim, ó, com grilhões nos pés, Sidney, amarrando pé e mão, indo para a destruição eterna. Olharem para você e falar, por que você não me avisou? Por que você não insistiu? Vai falar o quê? Porque eu não tive tempo. Porque eu não quis. Porque a minha vida era mais importante que você. E aí nós contradizemos o mandamento que Jesus nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo. Será que a gente ama o próximo como a nós mesmos? Depende do próximo, né? Porque infelizmente nós fazemos acepção de pessoas como Deus não faz. Talvez, Walter, nós precisemos voltar ao primeiro amor e a nos parecer mais com Cristo do que com as pessoas que nós admiramos na terra, e são todas pecadoras. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Jesus Cristo é o único e verdadeiro modelo e exemplo para você seguir. Todas as vezes que você seguir o homem, você vai quebrar a cara. Alguém vai te decepcionar em algum momento da sua vida. Por quê? Porque é tão pecador quanto você. É simples assim. Siga a Jesus. Coloque os seus olhos na cruz. Ouça a voz do Espírito Santo. Ignore o seu coração. O coração do homem enganoso, Maria Lúcia. Não, compra aquela TV lá de 65 polegadas, de 10 mil reais. Que Deus vai o quê? Deus fala, eu vou pagar não, que vou pagar é você. O quê? Vamos lá, para terminar. Pois sabiam os homens que ele fugia de quê? De diante do Senhor, porque ele tinha declarado, verso 11, disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. As pessoas às vezes até falam assim, fulano está na igreja, busca a Deus, mas tem uma vida tão difícil, né? E acontece mesmo. Já parou para reparar que às vezes é o ímpio que tem pena do crente? Engraçado que nós temos muitos exemplos na nossa igreja, né? Algumas pessoas já faleceram, mas nós vimos pessoas que ganhavam um salário mínimo prosperar de uma forma absurda, e pessoas que ganhavam bem e não tem nada. Nós tínhamos na nossa igreja uma senhora de 85 anos de idade, Dona Maria Hermínia, foi isso?
Ela construiu a sua casa, a sua família, tinha propriedades. A Nil sabe disso, Júnior sabe disso, Walter deve lembrar disso também. Ela vendia chup-chup na porta da escola. Não era Maria Lúcia? Acho que Maria Lúcia não pegou essa fase dela, não. Mas ela tinha sua propriedade, sua casa. Seus filhos todos tiveram suas propriedades. Você conheceu Pedro, Zeno, Domingos, todos eles. Não é pelo muito ter. Não está na Bíblia, mas o pouco com Deus não é muito, é tudo que você precisa. Talvez você não me entenda, eu vou ter a liberdade de falar que a irmã Maria Lúcia já contou esse exemplo. Certa vez ela estava na fila do caixa e ele faltou pouca coisa, não foi, Maria Lúcia, para poder passar aquilo que ela precisava. Aí o irmão que estava atrás, a Nilson, nem frequentava a igreja, falou: meu irmão, vai ficar tranquilo aqui. Não foi isso? Não foi ele, foi Deus. Porque se Deus não abençoa ele lá no emprego dele, e ele consegue fazer isso aqui. Entende, Nilson? Isso é uma cadeia, isso não é para que ninguém tenha glória pessoal, não. A glória é de Deus. Isso é ser cristão. Entende? Isso é o verdadeiro cristianismo. É olhar, ver a necessidade do meu irmão, falar: irmão, está tudo certo. Nós somos a mesma família em Cristo. O pessoal ainda tenta salvar Jonas e fala: não, gente, pode me jogar no mar aí, que não era que me jogar no mar. Vai dar tudo certo. Vamos lá, verso. Para a gente acabar, gente. 13. Então os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Eles até tentaram dar um jeito com Jonas ali, livrar a cara deles, igual o Cristo faz com Marcelo. Mas chega um momento, Cristo, que não tem jeito não. Chega um momento que é só eu e Deus. É ou não é? Chega um momento, Sidney, que a gente não tem que fazer mais não. Não, mas eu vou fazer pelo meu filho, porque às vezes Deus fala: deixa eu tratar com ele. Porque no momento que você colocar a mão sobre alguém onde Deus está tratando com aquela pessoa, é você que vai começar a sofrer. É você que vai começar a pagar o preço. Aí não entende porque acontece isso, porque acontece aquilo, porque não acontecem as coisas, porque colocou a mão, como usar, lembra? Davi vai e vence a batalha, todo feliz da vida, recupera a arca da aliança, a presença do próprio Deus, e vem em cortejo em fé. A Bíblia diz que ele dava passos e sacrificava a Deus, dava passos e sacrificava a Deus, tão feliz que estava por ter recuperado a arca da aliança, que era a presença do próprio Deus. E no momento que ele vinha, a Bíblia diz que eles haviam colocado a arca sobre um carro de boi. Detalhe, a ordenança era para que a arca fosse transportada sobre os ombros dos levitas. Ela não podia ser transportada nem pela mão de ninguém. Era nos ombros dos levitas que a carregariam em honra a Deus. Mas eles colocam a arca sobre um carro de boi numa carroça. Em determinado momento, a carroça ia rolando a sua roda, ela bate numa pedra e a arca vai para escorregar e cair. Um homem chamado Uzá corre e tenta segurar para que ela não caísse. E a Bíblia diz que Deus fulminou ele na hora. Mal súbito, não é isso, Nilson? O que é mal súbito? Não sei. Falência múltipla do... O que é? É cérebro que para, é coração. Um colapso da pessoa, morreu de quê? Não sei. Acho que quando a medicina não sabe explicar, fala que é o quê? Mal súbito, né? Bota lá no atestado de óbito. O que foi? Não sei, não. Foi mal súbito. Morreu. Deus fulminou ele. Detalhe, ele não estava em pecado. Nada disso. Ele só não era sacerdote, nem levita para carregar aquela arca. Ou seja, não bote a sua mão onde Deus não botou. Não fale o que Deus não mandou você falar. Não insista onde Deus não mandou você insistir. Vai para oração. A oração é a chave que abre e fecha qualquer porta. Muda qualquer situação. Qualquer situação. Vamos terminar. Verso 14. Então clamaram ao Senhor. Clamaram a quem, irmãos? Quem? Quem, irmãos? Eles clamaram a quem? Ao Senhor. Engraçado. Eles começam essa viagem sem conhecer a Deus. E veem Deus movimentar ali para poder chamar a atenção do seu profeta. E agora eles, detalhe, nem precisou pregar para ninguém, né, Maria Lúcia? Eles viram Deus agir ali. E agora aqueles que não conheciam Deus começam a orar a Deus. Verso 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. E levantaram Jonas
e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Olha o que diz o verso 16. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Sabe o que está faltando para a sua vida mudar? Para a sua família conhecer de fato ao Senhor? Com que nós sejamos aptos para o reino de Deus. Deus te chamou? Faça. Deus não te chamou? Não insista. Colocou a mão no arado? Não olhe para trás. Mas está difícil, Senhor. Vá para frente. Por isso está escrito na Bíblia: não diga que os dias passados foram melhores. Ah, mas quando eu trabalhava em tal lugar, eu fazia isso, eu ganhava. Não. Se você veio até aqui, preste atenção nisso. Se você veio até aqui, é porque Deus te trouxe até aqui, pela misericórdia dele sobre a sua vida. Por isso está escrito: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eu gostaria que você fechasse seus olhos por um momento, colocasse a mão no seu coração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Deus, por esse momento, por essa palavra, onde nós podemos, Deus, ouvir a Tua voz, e onde nós sabemos que o Senhor tem chamado, Deus, e levantado um povo que não se envergonha do Evangelho, não se envergonha da Sua palavra, que não se apega às coisas do mundo, Deus. Um povo que se desprende dos seus afazeres, dos seus tempos, do seu descanso, do seu dinheiro, dos seus bens, de tudo, para servir ao Senhor, Deus. Nós queremos ver isso no nosso meio, Pai. Porque nós cremos e sabemos que o Senhor tem olhado para este lugar, para essa pequena igreja, onde nós estamos, Pai. Nós podemos provar dos testemunhos daquilo que o Senhor tem provido nas nossas vidas, Deus. Nós te louvamos, bendizemos mais uma vez, Pai. Te agradecemos por essa rica oportunidade, onde nós podemos, Deus, verdadeiramente ouvir e testificar a Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, Deus. Muito obrigado por tudo. Amém? Eu gostaria de convidar o irmão Sidney. Vai estar... Vem cá, Sidney. O Sidney vai contar uma bênção que Deus fez na vida dele aqui. Vem cá mesmo. Sidney é homem de púlpito. Amém? Deixa eu ver se eu aqui. Vem cá, deixa eu pegar. Aleluia, Jesus. Louvado seja teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o santo nome, Jesus. Só da amada igreja, capaz do Senhor. A benção estava mais de já um ano esperando o meu benefício ser estabelecido. E mês passado, esse mês, veio a notícia que foi decretado pelo juiz a ordem de voltar eu receber o benefício. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bom, posso falar? A gente fala que ama Deus. Bom, quando vai tudo bem é fácil. Mas quando vem as provas, que a gente prova se ama a Deus ou não. E quando a gente pensa que está preparado, por isso que diz... Cuida para não cair, porque eu caí e eu achava que estava preparado. É tempestade muito forte, mais forte que a gente pode imaginar. Por isso que todos os dias a gente tem que estar vigilante, porque quando tu cai, para tu levantar é difícil. Demora muito tempo, tu volta lá para o final da fila. E essa é uma grande verdade que eu passei. Vim para cá, mudei de cidade. Vim com a minha futura esposa, com meu filho. Viemos para cá para tentar uma vida nova, porque eu já estava no patamar que eu achava que nada podia me atingir. E a puxada de tapete foi muito grande, por deixar de vigiar aquilo que eu tinha que vigiar. Toda noite, todo dia, antes de dormir, nós temos que vigiar em oração. Acordar, agradecer em oração, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E nem se preocupar com aquilo que devemos fazer, porque Deus já sabe que a gente tem que fazer. Apenas ter o coração contrito e disposto a obedecer. Essa é uma palavra muito difícil, disposto a obedecer, porque muitas das vezes a gente quer fazer do nosso jeito, e não é. Muitas vezes a gente quer passar à frente, e também não é.
é esperar no tempo de Deus. Nós erramos por ser ansioso. E isso eu digo porque eu passei por isso. E hoje eu vejo que sem Deus, sem Jesus, o Espírito Santo, eu não sou nada. Amém. Vamos aplaudir o Senhor pela bênção na vida do irmão Sidney. Deus abençoe. Amém. Tem algum aviso? Não, vamos colocar de pé então. Fala aí. Olha aí, Nilson. Vamos orar pela vida do Nilson. Vem cá, Nilson. Ah, sim. Amém. Amém. Louvado seja Deus por isso. Vem cá, Nilson. Vamos orar pela vida do Anilson. Walter. Cadê Walter? Nilson é de casa já, Nilson. Pode deixar a Bíblia, não. Deixa aí no banco mesmo. Deus te abençoe cada dia mais. Vem pra cá. Diácono Walter vai estar orando pela vida do Anilson, pela passagem do seu aniversário. Vai dar? Hã? Que isso, meio século. Que isso. Chegarei lá em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos para cá, para nós estarmos orando pelo nosso aniversariante, né? Gostaria de entregar a sua vida ao Senhor, né? E dizer que você é muito importante para nós. E não desista e continue. Amém? Pai amado, Pai querido, aqui está o seu filho, Senhor. Senhor, ele está fazendo mais uma primavera, Senhor, esse mês. 51 anos, Senhor. 51 anos, Senhor, que o Senhor vem sustentando o seu filho. 51 anos, Senhor, que o seu filho tenta, Senhor, melhorar a cada dia, Senhor. Senhor, abençoa a família do seu filho, abençoe o seu filho, abençoe os projetos, os sonhos. Senhor, concretize, Senhor, tudo na vida do seu filho. Senhor, e libere, Senhor, uma cura, uma bênção dos altos céus, Senhor, nesta manhã para o seu filho. E que ele venha a entender, compreender, Senhor, que cada dia na sua presença é mais valoroso do que tudo nessa vida, Senhor. Senhor, abençoa o trabalho dele, abençoa, Senhor, onde ele pôr as mãos, aonde ele pôr os pés, Senhor, que seja próspero, que seja luz. Senhor, leve, Senhor, o seu filho em segurança para todos os caminhos e guarda e dê muitos e muitos e muitos anos de vida, que o seu filho possa desfrutar da plenitude, Senhor, do seu amor, do seu poder e da sua glória. É o que eu te peço, Jesus, nessa manhã, e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Seja abençoado, em nome de Jesus. Se depois quiser dar um presente a Nilson, ele está aceitando, tá, Nilson? Aceitando presente, Pix. Amém. Nós estamos, irmãos, terminando o nosso culto de hoje. Passados os avisos, queria só lembrar os irmãos que nós adquirimos essa mesa para a gravação dos cultos, que são disponibilizados de graça na internet para todo mundo que quiser. Ela custou R$ 3.800, até agora nós arrecadamos R$ 1.080 e ainda falta R$ 2.720. Você que puder contribuir, tá bom? Contribua com a obra de Deus, é muito bem-vindo. Atrás das cadeiras tem um QR Code. Você que trouxe seu telefone e quiser fazer a oferta também, Deus te abençoe, tá bem? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graça mais uma vez, Deus. Obrigado por esse momento em que podemos passar na Tua presença, na Tua casa, Pai. Nos leve debaixo da Tua forte e poderosa mão, nos dando um restante de final de semana tranquilo e abençoado na Tua presença. E que possamos estar aqui, Deus, na próxima quinta-feira, se assim for da Tua vontade. Obrigado pelas bênçãos sobre a vida da família do Sidney, Deus, sobre a provisão do Senhor, Deus. Da mesma forma, obrigado, Deus, pela vida do Anilson. Também, Deus, pela vida do irmão da Rosânia, nós pedimos ao Senhor, Deus, e por todas as famílias da nossa igreja, da nossa cidade, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, aqueles que nós não podemos ver, o Senhor pode, porque os Teus olhos percorrem toda a terra, Deus, e o Senhor conhece cada coração, Pai. Sabemos que há tempo para todas as coisas, e nós cremos na Tua promessa, Deus, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nós cremos nisso, Pai, verdadeiramente. Que nós possamos, Deus, estar aqui reunidos em família, para o culto da família na quinta-feira, em honra e glória ao Senhor, em nome de Jesus. Levante uma de suas mãos, que o amor de Deus, as doces e ricas consolações do Espírito Santo estejam com todos que aguardam a vinda do Senhor. A igreja diz: dê um abraço ao seu irmão e até quinta-feira, querendo Deus.